Alô, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa transmissão. Tendo já feito o Catecismo da Igreja Católica, nas suas 4 partes do Catecismo da Igreja Católica, temos mais de 100 aulas gravadas, todo o catecismo. Vou, a partir de hoje, de uma maneira muito livre, de uma maneira muito, não solta, mas livre, questão do horário. Quando der tempo, transmito, faço à noite, quando não tiver, faço à tarde. Contanto que as aulas fiquem gravadas, fiquem postas nesta página, para que depois vocês possam acompanhar, possam estudar, possam transmitir. Não tenho a presunção e a pretensão de ter alunos, não é? Mas de evangelizar. Como disse, tendo feito o Catecismo da Igreja Católica, eu vou passar, não é, a doutrina cristã, o quanto hoje estamos necessitados de doutrina cristã, não é? E a doutrina cristã aqui é a doutrina cristã católica, não é? Que a gente vai passar. Quero fazer algumas aulas, não sei quantas, mas também essa doutrina cristã está dividida em 4 partes, que a gente vai ver o temário na medida que a gente for acompanhando também as aulas, tá certo? O áudio está bom, a imagem está boa e o áudio também. Vocês vão deixando aí os comentários. Também vão fazendo perguntas, à medida possível. Depois eu vou olhando nos comentários, vou dando as respostas também necessárias. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, doutrina cristã, tá certo? Se vocês quiserem pegar aí um caderno para acompanhar, não é? Fazer as anotações. Este curso é sobre doutrina cristã. E nesta primeira aula, nesta primeira live, eu quero passar as noções fundamentais da doutrina cristã. A primeira noção fundamental da doutrina cristã é a noção de religião. Hoje o tema é atual e bastante incompreendido, não é? Bastante confundido e bastante complexo. Incompreendido, e porque é compreendido causa confusão, e porque causa confusão caímos numa complexidade. Veja, no comentário bem a menos e a quem, hoje, no mundo do relativismo e ao mesmo tempo do fundamentalismo, mas o mundo, não é, do nivelamento por baixo. Ouvimos muito dizer que Deus é o mesmo para todas as religiões, não é? Todas as religiões são boas, vejam, e o que vale é o amor. O mundo hoje está, não é, pululando nestes conceitos, né, e leva como critério. E o que vale é a unidade, claro, a unidade, e que é uma nota da Igreja Católica, a unidade, não é? Mas nós precisamos ter
veja, é conhecimento para termos alteridade. Quem tem conhecimento da sua religião, portanto, da sua fé, da sua doutrina, tem alteridade. E somente com essa alteridade, que podemos traduzir em identidade, depois que você conhece a sua fé, você sabe aonde você está, você sabe quem você é, e por isso você pode dialogar. Dialogar com todas as religiões, dialogar com todas as crenças, dialogar com todas as expressões e manifestações sem se perder, sem cair no mundo vácuo das dúvidas e, portanto, das incertezas. Tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho. Aqui não pretendo passar para vocês um tratado, tá certo? Da doutrina da fé, e algo cansativo no sentido de científico. Não, mas de uma forma catequética, como eu fiz, não é? Há anos com o Catecismo da Igreja Católica. Então vamos primeiro, a primeira noção, não é, fundamental da doutrina da fé é a religião. Inicio com, veja, justamente com a palavra cristão. Cristão. E aí, dentro do cristianismo, não é? Ali no século IV, no século V, com a conversão de Constantino, mas fundado por Jesus Cristo, o fundador. Em Pedro, hoje, no Evangelho, nós vimos que ele chamou os 12 e os enviou. E os chamou pelo nome. Atenção, o chamou pelo nome. O cristão, isto é, aquele que, batizado, deseja seguir deveras a Jesus Cristo, professar-lhe a fé e praticar-lhe a santa lei, deve conhecer o necessário para seguir o próprio fim, isto é, a vida eterna. Tudo isso aprende-o pelo estudo da religião. Veja, o primeiro parágrafo, o quanto conteúdo tem. Quem é o cristão? É aquele que é batizado. Batizado. Não é? Para que ele é batizado? Para seguir a Jesus Cristo. Veja. Professando uma fé. Ou seja, um símbolo apostólico, uma doutrina. Professa essa fé, proclama esta fé. O símbolo apostólico, nós sabemos, são dois. O símbolo dos apóstolos e depois os que vieram de dois concílios. O de Niceno e Constantinopla, né? Chamado Niceno-Constantinopolitano. Tá certo? São os dois símbolos da nossa fé. Mas não apenas professa, mas pratica. Pratica-lhe a santa lei, ou seja, vive. A expressão é maravilhosa aqui. A santa doutrina, vive. Né? E o cristão não deve ser raso. O cristão não deve ser alienado. O cristão não deve ser perdido. Ou seja, de fato, como a palavra leigo no secular chama aquele que está por fora. Mas o leigo para nossa, veja, o nosso conceito dentro da nossa doutrina é aquele que conhece o necessário para seguir o fim, o próprio fim. E que fim é este? Que não termina no cemitério, no sepulcro, mas na vida eterna. Leva para a vida eterna. Doutrina que é santa, que é sagrada, leva para a vida eterna. Atenção, católico. Atenção, cristão. Tudo isso, não é? Aprende no cristianismo.
Aprende estudando. E no cristianismo, o catolicismo. Você que é católico. O catolicismo. A partir deste particular, deste olhar, você vai ter uma compreensão do universal, do geral, da sua fé. A palavra religião, segundo alguns, deriva de religere, do latim, religere, isto é, tratar com cuidado, porque o homem religioso cuidadosamente trata das coisas de Deus. Veja, o homem religioso trata das coisas de Deus. As 4 características acima que nós passamos, né? Segundo outros, vem de religare. Relegere quer dizer cuidadoso das coisas de Deus. Religare quer dizer ligar, porque tem um fundamento, um vínculo que liga o homem a Deus. Ligar a Deus. Olha o papel, a função fundamental da religião: ligar a Deus. Ligar a Deus. E das religiões, não existe outra que tem o perfil, a característica, eu diria, sine qua non, essencial, fundamental do que o cristianismo. Porque o próprio fundador, Jesus Cristo, disse: quem me vê, vê o Pai. Veja. Filipe disse: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há tanto tempo comigo, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Avante, este termo, religare, não é? Que pode oferecer vários sentidos, define-se em geral o complexo das relações que liga o homem a Deus. Religare. Os complexos das relações que ligam os homens a Deus. Por quê? Porque existem símbolos, existem sinais, existem gestos, existem ações no dado da fé, não é, da doutrina, e se torna, portanto, complexo, não é, que nos ligam a Deus. A única função, repito a palavra latina, a frase sine qua non, fundamental, essencial, é ligar e religar o homem, a pessoa, a mulher, a Deus. Se a religião não faz isso, se a religião não tem as ferramentas de ligar a pessoa a Deus, a criatura tornando-a filha, nesse relacionamento filial com Deus, com o Pai, por meio do Filho, na força do Espírito Santo, não é religião. Você tendo esse conceito, você já pode definir e distinguir qual é a religião verdadeira e a que não é verdadeira. Como eu comecei acima com a primícia, todas as religiões são boas, estamos vendo aqui o primeiro fundamento de religião, já podemos distinguir que nem todas são verdadeiras. E se não são verdadeiras, nem todas são boas. Silogismo, não é? Logístico, tá certo? Vamos avante. Essas relações podem referir-se à vontade e à inteligência do homem, da pessoa. Pela inteligência, veja, as nossas faculdades, né? De inteligência, intelecto, de vontade e de desejo. Atenção. Pela inteligência, temos as verdades a crer. Para nós católicos, são 12 artigos que estão no nosso símbolo de fé, ou nos 2 símbolos de fé. Como falei,
símbolo dos apóstolos e niceno constantinopolitano. Pela vontade, a moral, isto é, as leis a observar, os 10 mandamentos, não é? A moral religiosa, que é a partir de Cristo, que é o nosso modelo. Vejam. Vamos avante. De 2 modos é possível adquirir o conhecimento dessas verdades e dessas leis. Simplesmente como faz todo bom cristão. E aqui é uma pergunta, aquela pergunta chata, cabulosa. Você é um bom cristão? Você é uma boa cristã? Como você está sendo um bom cristão? Como você está sendo uma boa cristã? Para antes de dormir, ou até agora, a gente ir, veja, refletindo. Pelo estudo elementar do catecismo, cientificamente, atenção nesta palavra, cientificamente, apresentando as provas do que se deve crer e do que se deve praticar. Vimos que religião, ser cristão, é aquilo que se deve crer e se deve praticar, não é? O estudo científico da religião disse apologética, é o nome, apologética, que hoje, infelizmente, os cursos de teologia, não apenas o católico, no seminário para ser padre, mas os outros cursos mais livres e mesmo os reconhecidos pelo MEC não tem mais. A teologia moderna não estuda a apologética, não é? Que é em defesa da fé. Nós temos teologia sistemática, temos teologia dogmática, mas a apologética, que no início da igreja os padres contra os hereges, as heresias, para defender a fé, defender a igreja, hoje essa teologia, não é, segundo alguns teólogos renomados, foi superada. Mas veja que cientificamente se dá o nome apologética. É necessário ao cristão, para dar ele a razão da sua fé e das suas práticas religiosas, assim como para saber responder aos contraditores da religião. O apóstolo Pedro pede justamente para darmos razões da nossa fé, não é? Examinar todas as coisas para darmos razões da nossa fé, em diálogo natural, não é? Como já falei, sabendo-se quem é, a gente vai dar resposta de fé e resposta autêntica da nossa fé. A apologética apresenta-nos a demonstração dos fundamentos da nossa fé e especialmente da existência de Deus. Vamos agora para a existência de Deus, para a gente terminar, não é? Esse item aqui, ver a existência de Deus. O que consiste a prova da existência de Deus? Consiste pela ordem do universo, como as coisas estão ordenadas, harmoniosa, consiste, não é, pela a existência de uma lei moral, o consenso também universal das provas que Deus existe. Por exemplo, na ordem do universo, o primeiro livro das Sagradas Escrituras, que se chama Gênesis, o primeiro capítulo, e no primeiro versículo, diz que tudo era caos, e o Espírito pairava sobre as águas, e se tornou cosmo, ou seja, harmonia, ordem. Tudo era desordem e tudo foi ordenado. Vamos avante para vermos
a ordem do universo. Muitos argumentos poderíamos aduzir para demonstrar a existência de Deus. Pelo caráter, porém, do nosso trabalho, do nosso tratado, do nosso estudo, da nossa catequese, nos limitaremos só apenas a 2 argumentos, não é? Dos mais, vou pegar aqui, dos mais fáceis, deduzidos da ordem do universo e da existência da lei moral, reforçado, não é, pelo que o consenso universal das provas, pelo viés humano, né, por nós, né, pegando aquilo que somos. Todo efeito exige uma causa proporcionada a si mesmo. Consequentemente, onde houver ordem, há um ordenador. Você não acha? Onde tem ordem, há quem ordena, não é? Onde há bagunça e depois foi arrumado, teve alguém que arrumou, não é? Isto é, há uma inteligência que tenha pensado, não é? Ideado essa ordem e uma vontade que a tenha querido assim. Veja, por aí a gente já vai discernindo, não é? Que não fui eu, Padre Zivânio, que não foi você. Foi aquilo que Aristóteles chama o motor imóvel, que move todas as coisas e por ninguém é movido. Ora, há no universo admirável ordem, seja na estrutura íntima de cada ser, não é? Desde a ameba, há uma traça, que é o inseto, não é? Veja, a pessoa humana, seja o vírus, agora o Covid-19, veja, um macaco, um chimpanzé. Seja no conjunto das várias coisas harmonizadas entre si, não é? Na estrutura material, como a gente vê. Logo, o universo é obra de um supremo ordenador, a quem chamamos, não dá para dissimular, não dá para admitir, não é? Aqui não dá para negar a nossa inteligência. Seria uma desonestidade intelectual. Nós chamamos a este ordenador de Deus. Não dá para dizer que existe uma força superior, não é? Uma energia. Não. Como os ateus pensam, alguns agnósticos, veja, e heréticos, que não querem admitir que ainda Deus é o ordenador e o administrador de todas as coisas. Assim raciocina até mesmo uma criança, ao ver ordenados para marcar horas o maquinário de um relógio, né? Naquela complexidade, né? E antes, ou antigamente, aquele maquinário era exposto, né? Você via ele trabalhando. Hoje não. Com o relógio digital, a gente não pode supor que o relógio se haja formado por si, ou por um mero efeito do acaso, mas atribui a um relojoeiro, né? Alguém que, veja, idealizou aquele maquinário, aquela complexidade e tantas outras coisas que a gente tem no mundo, né? Tão complexa, mas tão maravilhosa. Quem deu essa inteligência ao homem, né? Lá no laboratório, na medicina, certo? No mundo da técnica, da internet, por exemplo. Veja. Então, tudo isso vem de um ordenador, que nós chamamos de Deus. Vamos agora à existência da lei moral.
Tudo isso para fundamentar a existência de Deus. Todo homem sente na consciência uma lei que lhe impõe fazer o bem e fazer o mal. O próprio Jesus, o próprio Deus, disse no Antigo Testamento que essa lei foi impressa no nosso coração. Toda pessoa que é pessoa nasce com essa lei do coração. A lei de Deus já. Não é? E toda lei supõe um legislador. Quer dizer, quando Moisés subiu aquela montanha, no Monte Sinar, não é? Foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo nas tábuas das pedras da lei. Ora, esse legislador não somos nós mesmos, porque todos os homens, superiores ou súditos, sentem em si tal lei. Né? Essa lei está impressa nos vossos corações. E por isso, com o uso da razão, aos 7 anos, já sabemos distinguir a própria pedagogia, psicopedagogia, não é? Os neurocientistas, os psiconeurocientistas já descobriram isso. Que a gente já sabe distinguir o certo e errado, o bem e o mal. Sabe por quê? Por causa da inteligência? Não, porque a inteligência revela esta lei interior que foi impressa na nossa alma, não é? Na nossa concepção. Por ser, pois, lei universal, deve provir de legislador acima e fora de toda a humanidade. Esse legislador só pode ser Deus. Por isso que toda a Constituição, não é, dos países deveria ser feita, veja, a partir dos 10 mandamentos, a partir da lei moral que foi impressa no nosso coração, que é a partir da lei de Deus. Por isso que tem a chamada lei áurea, que precede todas as leis. Vamos lá, fundamentando a existência de Deus, consenso universal dos povos. Aqui, não é? Isso é doutrina cristã. Eu pergunto, fazer aqui, veja, uma pausa e ao mesmo tempo, não é? Um parêntese. Você estudou isso na catequese? A catequese de primeira comunhão? Você estudou isso na catequese de crisma? Você está estudando isso na catequese de adulto? De adulto. Não é? Veja como é importante uma boa catequese, que os próprios catequistas se recatequizem, não é? Por isso que a CNBB está, né, desde 2018 com um projeto, veja, iniciação cristã, pelos 3 primeiros sacramentos, o batismo, confirmação e Eucaristia. E o grande projeto, veja, na catequese permanente, que é a catequese e a formação dos adultos. Vamos avante, fecha parêntese. Atesta-nos claramente a história que a existência de Deus foi admitida em todos os países e em todos os tempos. Isso levou a Idade Média todinha, não a Idade das Trevas, mas da luz, não é? Até a Idade Moderna. Depois, com a Idade Moderna, veja, com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, depois, não é? A Reforma de Martinho Lutero. Isso deu, né, não uma guinada, não posso dizer que foi uma guinada, porque não foi um avanço, não é? Mas um regresso. Nós não avançamos, nós regredimos. Porque com a mudança copernicana e o contraste entre o teocentrismo e o antropocentrismo, quando se tirou Deus do centro, né, a humanidade
apesar de ter avançado cientificamente e tecnologicamente, mas nós regredimos, veja, humanamente, antropologicamente, nós regredimos. Porque o homem sem Deus se torna o mais, não é, cruéis dos animais, mais feroz e voraz dos animais. Vamos avante. Os homens erraram, talvez, quanto ao modo como formar um conceito da divindade, mas foram sempre acordes em admitir a existência de um Deus. Essa crença não derivou do temor, do medo de Deus. Não. Porque se não teme um ser cujo atributo principal é a bondade. Veja, não precisa ter medo de um ser que o atributo dele é bondade. Deus é bom. A gente não diz isso, né? E o próprio Jesus disse àquele jovem, não é? Bom mestre. Jesus disse a ele, bom quem é bom? Bom só é Deus. São Francisco de Assis o chamava de sumo bem, meu sumo bem. Veja, o mais belo de todos os homens. O amor não é amado. Vamos avante. Não da ignorância, porque a professam e comumente admite doutores e ignorantes. Não das paixões, porque a existência de Deus é para elas antes um incômodo. Então atenção aqui. Não sei se você pegou essas 3 palavras, não é? Veja. Nós não cremos na existência de Deus por causa do temor, porque Deus é bom. Nós não cremos na existência de Deus por causa da ignorância, porque nós somos inteligentes. Nós não cremos na existência de Deus por causa das nossas paixões, porque ela incomoda as nossas paixões, os nossos prazeres. Logo, urge concluir, podemos tirar essa conclusão, que foi composta pela evidência objetiva, não subjetiva, mas objetiva, percebida pela razão, né? As nossas faculdades, a nossa inteligência e a nossa vontade. O consenso universal dos povos vem, assim, da confirmação aos 2 argumentos precedentes e constitui uma demonstração indireta da existência de Deus. Aos argumentos da razão, ajunta-se o argumento da fé, porque o próprio Deus se revelou aos homens de modo sobrenatural, além de se ter já revelado aos homens por meios das obras da natureza. Olha a existência de Deus. Pelas obras da natureza. Então, na contemplação, não é, do mundo natural, do mundo criado, nós podemos chegar à existência de Deus. De fato, Deus existe. Deus é maravilhoso. E criou tudo e colocou em nossas mãos. Por isso que o salmista diz: continua, Senhor, teu projeto de amor em mim. A criação não terminou, tu continuas criador. Foi boa a aula? Né? Tá bom? Vamos parar aqui. Amanhã voltamos com a revelação, ainda nas noções fundamentais, né, da doutrina cristã. A revelação. Tenha uma boa noite. Obrigado por ter ficado, não é? Transmita esta aula. Você pode baixar, você pode também compartilhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite, até amanhã. Então ative também o sininho, né? Porque se tiver oportunidade amanhã à tarde, entrarei à tarde. Se não, à noite. Tá certo?
Deus os abençoe. Boa noite a todos.